também o Rodriguinho. E o Rodriguinho foi lá e confirmou um negócio aí que a coisa estava quase tudo certo. E não foi. Olha só para quem foi. Vamos lá. Fala aí, Rodriguinho. Por que você não foi Flamengo? Responde a nação aí, porque eles invadiram a nossa hashtag. O que faltou? Então, acabou faltando um acordo entre as partes, né? A gente tinha quase tudo definido, depois houve uma divergência nas conversas e acabou regredindo. E acho que com a ida do Arrascaeta para lá, eles acabaram desistindo do negócio e eu vim pro Cruzeiro, né? Eu não fiquei triste não, acabei ficando feliz também. Percebe? O Rodriguinho confirmou que estava tudo muito bem encaminhado com o Flamengo. O Cruzeiro fez um negócio à China. Eu também acho. O Cruzeiro fez um negócio. Pegou uma grana pelo Arrascaeta. Muito bem o Arrascaeta. E pegou um jogador, na minha opinião, melhor que o Arrascaeta, que é o Rodriguinho. Também acho. Falei isso. Não tem nem, na minha opinião, não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho aquele alcatra. Dinheiro brasileiro? Dinheiro brasileiro? 63 milhões. Pegou 60, um time que tem problema de fluxo de caixa, né? O Benjamin disse que ele tá com esse problema. Tu tá com esse problema, Benjamin? Não, agora, é porque tudo tá tão nhenhenhé, né? Nutelaram o mundo, né? Antigamente, o Thiagrão falava, nossa, tô quebrado, Tô velho. duro. Tô durando, tô quebrado, não dá. Hoje, o problema é o fluxo de caixa. O Cruzeiro pegou Você tem dinheiro? 63 conto. Fluxo de caixa. E ainda pegou o Rodriguinho. Eu achei que foi um tremendo negócio. E acho que o Flamengo pagaria menos pelo Rodriguinho do que ele pagou pelo Arrascaeta. Muito menos. Muito menos. Muito menos, imagina. O Cruzeiro fez um tremendo negócio envolvendo o Rodriguinho, Arrascaeta e Flamengo. Mas hoje eu até concordo, senhor Mani, mas na época, quando o Flamengo estava interessado na Arrascaeta, até nós fizemos uma enquete aqui, eu votei na Arrascaeta. Eu votei no Rodriguinho. Porque o Rodriguinho, ele quando deixa o Corinthians, ele já não estava mais no auge. Tem aquele lance do desgaste também, o cara querendo sair e tudo mais. Do Flamengo agora. Então, mas o Arrascaeta, ele vinha de um excelente momento no Cruzeiro, e quando o Flamengo compra o jogador, eu falei, o Flamengo acertou em cheio. Até fizemos uma enquete lá, quem contratou melhor? O São Paulo com o Hernanes, o Arrascaeta no Flamengo, etc e tal. Tinham alguns outros jogadores aí nas listas aí. Eu tô decepcionado com o Arrascaeta no Flamengo. Eu também. O Arrascaeta até agora ele não jogou no Flamengo a bola que ele jogava no Cruzeiro. Não mas jogou nada. Naquele momento lá, o Flamengo foi pra cima de um jogador que era o top do Brasil. Tanto que hoje ele não tem lugar no time de cima. É o Everton Ribeiro na direita, o Diego, o Bruno Henrique e o Gabriel. Ele não tem lugar no time. O Diego e o Bruno Henrique sentiram dores musculares. E ontem também ele confirmou aquela minha história lá do Corinthians. Por que você não ficou? Eu falei, é verdade que você ia lá na sala do Andrés pedir? Falou, lógico, precisava ir, né? Precisava fazer uma grana. Agora, entre Rodriguinho e Arrascaeta, eu falei na época, eu prefiro o Rodriguinho. Eu, quando falaram a respeito, eu disse que o Arrascaeta era mais acho que é cedo para falar do Arrascaeta ainda. Acho que talvez o Flamengo tenha errado no preço. Sim, aí o valor foi um pouquinho... O Arrascaeta, ele demorou também para pegar no Cruzeiro, se vocês lembrarem. Mas não é um problema de falta de adaptação. Eu acho ele muito lento, sabe? Ele é muito parado para jogar no Flamengo. O Flavinho, o Thiago Neves falou que ele precisava. Você viu que o Thiago Neves falou aqui com o médico? É verdade, ele falou se isso. Se ele não mudar o perfil, não vai jogar. A palavra do Thiago Neves, que ele é muito tímido. Muito mas, o Flavinho, quando o Arrascaeta. do Thiago Neves. Mas, o Flavinho, quando o Arrascaeta chega no Cruzeiro e demora, concordo com você. Mas ele não chegou sendo a contratação mais cara do futebol brasileiro. Claro que não. Ninguém comentava muito. Não, era uma revelação do futebol uruguaio. Era um jovem uruguaio. Agora ele chega no Flamengo, custando caminhões de dinheiro, com a maior contratação do futebol brasileiro, né, com status de craque. Sim. Isso aí. Eu acho complicado isso. Eu acho que ele tá demorando um pouco mesmo, mas tem coisa pro Flamengo jogar esse ano ainda. Calma. O Flamengo aparentemente encontrou que vem ter Libertadores. Encontrou o time titular, realmente o time é esse e tal. Mas esse time vai ser Desculpa, Flavinho. mexido bastante, porque tem muita coisa para jogar. Então, em cima disso, esse jogo de amanhã contra o Fluminense, é muito possível que o Abel coloque um time alternativo. Então, porque ele tem um jogo na próxima semana contra o Penharol. Domingo o Flamengo joga de novo com o Fluminense ou não? Se passar, se classificar. Jogo único. Não, mas se ganhar do Fluminense, está na final. O empate é Fluminense, né? Empate é do Fluminense. Então, é que tá. Do Bangu na outra É muito possível, porque na quarta-feira ele pega o Penharol aqui no Rio, no Maracanã. Sim.
querendo fazer a vitória, os 3 pontos, para chegar a 12 pontos e já sacramentar a classificação. E o Abel fala toda hora que ele tem que pensar no torneio maior. Eu tô pensando no maior, lógico. tô pensando na Libertadores. Então, é tô pensando na possível Libertadores. que amanhã, contra o Fluminense, O Arrascaeta joga. o Arrascaeta até saia como titular. E o Flamengo, O lembrando, Diego Sormani, só repetindo, o Diego, Mas ele já voltou da seleção? o Diego e o Bruno Voltou. Henrique. Ele, Já che- tá ele aqui? chega hoje e vai poder... Mas só uma coisa assim, eu não E o sou... Pires da Mota, que voltou da seleção do Paraguai, com Mas problema no ombro. Machucou. O Arrascaeta, eu sou até um dos caras que tenho criticado essa coisa de que o Arrascaeta tem que ser o titular, Falei, peraí, ele tem que primeiro jogar, jogando bem, ele buscar a titularidade. Mas ele ainda não jogou na posição dele. A posição que ele jogava no Cruzeiro, ele não jogou nessa posição e tendo uma sequência. Por quê? Chegou o Bruno Henrique voando. O Bruno Henrique joga ali. Chegou o Bruno Henrique voando. Então, assim, eu não sei se tivesse contratado o Bruno Henrique antes, se o Flamengo ia no Arrascaeta com essa grana toda que foi. E essa comparação Rodriguinho e Arrascaeta, eu acho que não é a ideal, porque eles não são da mesma função. Não vejo eles exercendo a mesma função. O Rodriguinho no Flamengo jogaria onde? Na função do Diego. É meio igual como o Diego. Aí é uma outra coisa. Se você pegar ele e querer botar ele numa outra função, como o Arrascaeta, jogou pela direita, jogou um pouco centralizado, né, ainda se adaptando, Então, teve o mas problema. Mas eu acho que o Rodriguinho Arrascaeta pode jogar, sendo- cara. Foi contratado, o Arrascaeta foi contratado, até onde a gente viu, para jogar centralizado. Porque Não no sei. Cruzeiro, não, no Defensor, ele não era um jogador aberto pela esquerda. Quem o colocou nessa posição foi o Mano e o Cruzeiro. Não, onde ele se destacou, por causa do Exato, Thiago sim, Neves. mas ele jogava, onde ele se destacou também no Defensor, ele jogava mais centralizado. Então, Na seleção do Uruguai, ele estava jogando Como- aberto pela como- esquerda e o como- Cebola Rodrigues tomou o lugar dele na Copa do Mundo. É isso aí, pela esquerda. Como o Abel sempre desejou ter 2 jogadores rápidos pelas beiradas, a intenção do Flamengo, quando contrata o Arrascaeta, não era para jogar pela Era pra beirada. ser o 10, cara. Era pra Era pra ser o jogar. 10. Ele pode E até aí o brigar Diego por essa ganhou a posição. posição. Eu só acho o seguinte. Mas o Rodriguinho no Flamengo, ele poderia jogar até no lugar do Arão. Quem? O Rodriguinho. Arão, O Flamengo com a bola, o Rodriguinho ele forma aquela linha de 4 jogadores. O Carille vai entrar no programa de novo falando assim, tá bom, tira os volantes. Não, mas tira, Zinho, bota todo o mundo Rodriguinho, pra ele é um cara que ele começou também jogando de segundo volante, cara. Sim, então, o pode Rodriguinho, jogar, o Flamengo com a bola, pode ele vira jogar. aquele quarto homem de meio Não, campo, e eu o quero Flamengo dizer sem a bola, assim, ele o recua. Arrascaeta, eu acho que assim, Antes de você responder, ainda ó. é cedo. Ó, Acho que tem aqui, que dar tem- mais tempo. Eu tô com o Flavinho. Espera aqui, aí já responde sim, porque essa pergunta aqui do Hélio Carlos Pereira. Ozinho, cita um jogo onde o Abel usou o Arrascaeta na posição onde ele jogou no Cruzeiro. Ele acabou de falar. Então, Não por isso tem... eu queria ler o Ele, durante o jogo, o Abel inverteu. Às vezes ele começou pela direita. Lá aí naquele jogo na estava altitude, jogando o Vitinho. na Bolívia, ele inverteu. o Vitinho. Aí ele inverteu, colocou ele pela esquerda, colocou o Vitinho pela direita, ele foi mexendo com esse trio ali, os 3 meias, né? O Diego fica sempre mais centralizado. E quando o Diego não jogou, ele atuou centralizado, que é a posição que o Sormani está falando, e que ele pode sim voltar a jogar bem, porque ele é bom jogador. Ele é muito bom jogador. Agora, ele ficou um período sem treinar, com esse problema de transferência, ele não se mas já apresentou. deu tempo, hein, Zinho? Não, sim, mas foi quando ele chegou. Não fez pré-temporada? Quando você ele tá falando? chegou. Então, ele chegou, fez um pouco de treinamento e foi. E jogando numa função que ele não estava fazendo no Cruzeiro. E o Cruzeiro encaixado. Agora, o Flamengo encaixou. Montou um bem. time. Encaixou. Vamos ver, assim, ele tendo uma oportunidade. Né? Vamos dizer, o Diego não joga um jogo. E aí ele entra no time junto com o Everton Ribeiro, com o Bruno Henrique, com o Gabigol, com o Cuejá, Ele já com o entrou Arão. nessa situação no Flamengo. De Ele titular. só não entrou? Não, É aquilo que você e o não, com rapaz esse pessoal falaram. todo, não. Sim. Não. Jogou. Qual jogo? Vai precisaria buscar. Não, ele jogou quando o Abel com fez o Everton Ribeiro. alternativo. Ele jogou Everton pela Ribeiro, direita. Ele jogou centralizado jogou, também. gente. Jogou centralizado também. Jogou centralizado. Ele jogou contra o Rezende, foi um time alternativo, que até o Gabigol jogou pela direita e ele jogou centralizado e o Vitinho pela esquerda. Aí depois precisaria ele dar uma jogou olhada. um outro jogo no Maracanã, sempre com um time que o Abel estava mesclando. Depois que começou a botar o time titular, ele entrou no jogo. Ele entrou no segundo tempo. Mas assim, ele não atuou pelo lado esquerdo porque o Bruno Henrique chegou voando O Gazzoni e falou ele que foi o titular. O Gazzoni falou aqui que o detalhe, o Arrascaeta não fez pré-temporada. O Zinho mencionou Falei isso também no início pra ele. Eu acho que ele ainda
vai dar certo no Flamengo. O Flavinho falou uma coisa que é perfeita. O Flamengo está montando uma equipe para brigar por várias competições. E ele vai ser importante. Porque, assim, o Flamengo, ano passado, eu acho que ficou no meio do caminho quando faltou oxigênio, porque quis ir nas 3 competições com o mesmo time. Não tinha peças de reposição. Agora tem. Então você começa um Brasileirão aí, que é um campeonato também que exige longo muito. E exige com mais. Libertadores, com Copa do Brasil, o Abel vai ter que segurar o Diego no jogo. Bota o Arrascaeta. Mas esse jogo do Fluminense amanhã, você acha que tem que segurar os caras para quarta-feira? Eu seguraria, bota os caras. Olha, eu acho que para outra quarta é você pensar o seguinte: ganha do Fluminense e vai para a final, aí na final é você pensar, vou botar um time Final da Taça Rio, né? Final da Taça. No Fla-Flu, eu iria com o time que vai jogar a outra quarta-feira.